Uma boa noite, amigos e amigas, um bom dia e uma boa tarde, dependendo de quando você estiver aqui me assistindo. O fato é uma alegria ter aqui a sua audiência e conto com ela até o final desse vídeo. Assiste aí enquanto você estiver lavando uma louça, limpando uma casa, vai deixando o áudio ativo aí, porque creio eu que conversaremos sobre conteúdos de relevância, de boa importância para gerar saudáveis reflexões para a vida. Vou te pedir só um minutinho que agora eu vou logar aqui com o TikTok, é uma live simultânea. Uma boa noite aqui também aos amigos do TikTok. É uma alegria estarmos aqui iniciando mais uma live, onde estaremos falando e conversando sobre perguntas e respostas na direção da psicologia, da espiritualidade, do universo cristão, do entendimento do Evangelho de Cristo, comportamentos, relacionamentos, enfim. Os mais diversos assuntos onde aqui a gente vai tentando conciliar experiência de vida, experiência profissional e o conhecimento adquirido para a gente, então, produzir aqui um momento interessante, construtivo, edificante. E fico muito feliz com a presença de todos vocês, de todos os que puderem participar. Uma boa noite, querida Tereza, e tantos outros que estão entrando. Uma boa noite, meu amigo Guto, aqui do Instagram. Guto, que está aqui pelo codinome de Cal Gemelo, né? O amigo aqui que edita os meus vídeos da live aqui, que posteriormente são levados lá para o meu canal no YouTube, e que, se você não conhece, eu te convido a conhecer. Canal Felipe Nazarete, lá tem todos os recortes dessa live, fica tudo ali por tema direitinho, para otimizar o seu tempo e favorecer o seu melhor interesse dentro daquelas questões que você gostaria de ter um contato simples e imediato, né? Tem aqui o Jailson do Rio de Janeiro, carioca, junto com um amigo aqui. Meu amigo, fico aqui prestigiado com a honra da sua companhia nessa live. Então vamos todos juntos na esteira do que fizemos na semana passada, onde eu trouxe questões, e são questões um pouco maiores, um pouco mais complexas, e que me dificulta gravar respostas curtas, né, no modo como é a minha proposta no dia a dia. Então aqui nós vamos seguir nessa sequência, e eu quero começar por uma questão que me foi enviada já tem um tempo, tá? E ela me foi enviada pelo direct no Instagram. Inclusive, gostaria de incentivá-los nesse sentido, tá? Qualquer questão um pouco mais extensa e que seja confidencial, privilegiem o canal do Instagram. Lá tem o direct e por lá você conseguirá mandar a questão, e todas as questões que me são enviadas eu tenho primazia pela preservação da confidencialidade, ou seja, ninguém vai ficar sabendo, a resposta será pública, mas a sua identidade será privada e preservada, ok? Nesse sentido, eu tenho aqui a minha amiga Rayane aqui, que me mandou uma questão e... Não, estou confundindo. Espera aí que eu já entrei aqui. Deixa eu mudar essa tela aqui. Pronto.
Tudo improvisado aqui, gente, tá? Mas tudo com amor, vocês podem ter certeza. Pronto, aqui está o caso da pessoa aqui em questão. Ela colocou o seguinte: pastor, te achei através do TikTok. Bem, eu creio que todos, né, já devem ter entendido os esclarecimentos que eu já dei com relação a essa questão de pastor, né? Mas enfim, eu estou lendo do modo como as pessoas mandam a questão. Pastor, te achei através do TikTok e desde então acompanho seus vídeos, pois é de uma explicação profunda e sem religiosidade. Se puder me ajudar, pode até fazer um vídeo para divulgar, pois acredito que muitas pessoas passam por isso. Sem dúvidas, sem dúvidas. Inclusive essa é a razão de a gente estar criando vídeos públicos para que aquilo que é a questão de um possa ajudar na elaboração da questão de muitos outros. E aí vem a questão dela. Sou casada há 11 anos, tenho uma filha desse companheiro. Já vivemos muitas coisas boas, mas o casamento está marcado com agressão, humilhações, e acredito até que o meu marido tem um pouco da personalidade narcisista. Ele é ofensivo com as palavras e raivoso, ao ponto de agredir se eu tentar me defender. Fora as traições. Quando ele se diz arrependido, pede ajuda. Eu perdoo e tento ajudar. Já tentei levá-lo à igreja para ele se conectar com o amor de Deus, mas ele sempre cria uma desculpa. Sem tempo, está cansado ou já bebeu demais, que é a maioria das vezes porque ele também bebe muito. E daí em diante volta a fazer tudo de novo. Quando eu decido separar porque eu já estou doente emocionalmente, me sinto culpada em estar desistindo. É estranho. Você pode me ajudar? Oh, querida, creio que sim. E deixa eu te falar. Você se sente culpada por sentir que está desistindo, algo que você mesma reputa como estranho, tendo em vista que estamos falando de uma ruptura com um cenário tóxico e prejudicial. No entanto, você assim se sente porque você já adoeceu, como você mesma relata aqui. Você está doente daquilo que você insiste em dar murro em ponta de faca. Inclusive, esse é o ponto que eu gostaria aqui de esclarecer. No que diz respeito à alma, uma vez exposto num cenário prejudicial e tóxico, você vai ter durante um tempo dispositivos nela acionando o alarme de perigo, o alarme defensivo, para te despertar na direção de uma atitude para providências serem tomadas, ou para resolver, ou para se afastar. Só que naquilo em que esses alarmes estejam sendo sistematicamente ignorados e suprimidos, com o tempo eles já não acionam mais. E, por mais estranho que isso pareça, a pessoa começa a ficar moldada pelo ambiente tóxico onde ela se encontra. E como que isso acontece? Conscientemente, ela continua constatando os malefícios, os prejuízos e as maldades. Mas inconscientemente, relativa ao panorama neuropsicológico,
que é o âmbito das emoções, dos sentimentos e dos impulsos, cuja origem é de natureza indireta e involuntária na gente, essa dimensão aí ela vai sendo moldada no elemento tóxico. Sim, de modo a você criar sentimentos de menos-valia, de autodepreciação, de baixa autoestima, que começam a criar uma melhor compatibilização com aquele meio adoecido. De modo que sair daquele medo produz estranheza no sujeito, produz estranheza na pessoa. Porque pelo modo como ela ficou moldada com aquele cenário, nossa, se instalou nela inúmeros gatilhos, gatilhos sentimentais, gatilhos associativos, e que começam a produzir nela não só pensamentos, mas sensações que perfazem o molde que foi construído durante aquela relação prejudicial. E aí é uma pessoa que, se não entra em depressão justamente depois que sai do cativeiro da opressão, são pessoas que entram numa outra relação tão tóxica quanto. Porque, embora conscientemente ela ainda saiba distinguir o que é bom do que é ruim, a sua sensação já está distorcida. Sua percepção sensorial, ela está distorcida e ela não consegue enxergar. Tem um segundo ponto aqui que possivelmente pode estar presente no modo como leva você a se sentir culpada de estar desistindo dessa relação que já mostrou sinais sobejos de ser algo prejudicial e tóxico para você. Essa culpa que você diz sentir, e que inclusive você considera estranho, ela pode ser também a denúncia de uma crença. Existe aí a operação de uma crença essencial, abraçada na maneira como você foi criada, nos vínculos e nos ambientes aos quais você frequentou, e que plantou em você uma convicção de que o seu papel enquanto humana, enquanto mulher na sociedade, é ter que estar com um homem até o fim, porque mulher sem marido é uma mulher incompleta, infeliz, mal amada. Logo, a mulher virtuosa é aquela que aguenta todas as agruras e opressões calada. Então essa é a idealização da mulher sábia, da mulher virtuosa, que come o pão que o diabo amassou para que o marido tenha carta branca para perpetrar todas as diabolices dele. E aí, quanto mais diabólico ele for, e mais essa mulher suportar, mais virtuosa ela se torna em relação a essas crenças e em relação a um determinado segmento da sociedade, principalmente um segmento religioso, né? Inclusive, em determinados meios, parece haver até uma configuração de status social entre as mulheres, e que conversam cada qual os cenários mais insuportáveis de relacionamento, mas quem de fora poderia pensar que se trata de uma queixa ou de qualquer coisa na direção de um pedido de socorro, não. É falado até nos moldes de alguém que se orgulha de passar por isso, porque isso é que configura a excelência da vocação e da missão que ela tem na Terra. Enfim, então essa culpa que você diz, eu estou aqui apenas
trazendo exemplificações para você e tentar também, em palavras, fazer uma tradução dessa crença essencial que possivelmente opere em você, né? Desse papel da mulher que ela tem que cumprir, de modo que o seu marido, já cumprindo o papel de tudo menos de marido, porque o que me pareceu aí é mais o discurso que se faria muito pertinente para um sujeito que estivesse frequentando um Alcoólicos Anônimos, né? Ou uma clínica psiquiátrica ou psicológica. Tudo isso faria mais jus a esses ciclos do comportamento do sujeito, mas não, estamos aqui falando de um matrimônio, né? E do modo como essas coisas se repetem e como você relatou aqui, o modo como você é agredida, é destratada, é diminuída, sem falar, como você mesma disse, as múltiplas traições. Enfim, não pense você, minha amiga, que tudo isso passa de maneira impune na nossa própria alma. Você pode alavancar o pretexto que for, mas tudo isso vai acumulando um magma extraordinário do lado de dentro, que ou chega um dia que isso explode para o lado de fora, na forma de um comportamento incontrolável, ou isso azeda para o lado de dentro, provocando mazelas e distorções severas na sua personalidade. E só para você ter uma ideia, né, é que às vezes as pessoas pensam que a gente trabalha com determinadas propostas de forma gratuita, baseado num achismo. E como eu disse aqui no início, o que eu procuro trazer aqui para vocês e compartilhar e refletir é baseado em experiência, observação, leituras, estudos, enfim. Eu, certa feita, conduzi um determinado caso onde essa pessoa ela veio me falar da dificuldade do panorama do relacionamento dela. E a questão que ela me trouxe foi a seguinte: Felipe, eu odeio o meu marido, mas assim, eu odeio ao ponto de eu estar tendo nojo do cheiro dele, de ele falar comigo e me subir sensações e pensamentos que estão começando a me deixar com medo, né? Até de mim mesma nessa situação. E eu entendo que isso não é saudável, que isso não é normal. O que está acontecendo comigo? E aí a gente foi conversar, disse, querida, vamos lá, você está me contando o sintoma. Você está me contando apenas o que está aparecendo acima da linha da superfície do mar. A gente agora vai mergulhar e vai ver o que está desencadeando isso. Então me conta o contexto desse casamento. E aí ela começou a me narrar. Ela casou, tudo bonitinho. No primeiro ano de casamento, o que infelizmente acontece com demasiada frequência, o rapaz acabou se apaixonando por uma colega de trabalho. Sim, é aquele caso típico do camarada que, com a sua autoestima estabilizada pelo casamento, no modo como em geral opera a psicologia masculina, que tem aquela punção de querer ejacular para todas as direções, então naquela empáfia do macho alfa, né, uma fêmea começou a mover uma banda para o lado dele e ele sentiu que tinha que ir ali, deixar a marca dele ali. Só que naquilo que ele fez, face à conjuntura da consciência que ele tinha, no que ele mordeu o fruto, ele gamou.
Porque do modo como a consciência é estruturada, se certas situações recaem na casa do proibido, quando você vai lá e faz mesmo assim, se a coisa ela já é boa e prazerosa, aquele tesão multiplica ao cubo na sua intensidade. Então, tendo mordido o fruto proibido, ele quedou de 4 na direção da mulher e ficou tonto, já achando que tinha se precipitado em casar com a mulher dele e que ele tinha agora sim encontrado a mulher da vida dele e essas coisas todas. Mas a esposa em casa, obviamente, descobriu, né? Porque tendo sido tudo tão bombástico, né, e portentoso dessa forma, ela descobriu. Só que ela decidiu dentro dela, cara, eu vou comprar esse barulho e eu vou fazer de tudo para ele me escolher e voltar para casa. Saca? Como dizia minha avó, ela decidiu pegar o touro pelo chifre. O touro pelo chifre. Imagina. Foi lá. Eu vou entrar nessa luta. E ela entrou. Se ela entrasse na psicoterapia comigo, nessa fase em que o marido mordeu o fruto, estava lá apaixonado, querendo dizer que queria seguir na direção que ele queria seguir, e ela viesse me perguntar o que eu deveria fazer nessa hora, olha, nesse momento eu diria para ela, querida, separa, dá um tempo, deixa ele ir, sai da frente, não interage com isso. Mas Felipe, isso é um dilaceramento na minha alma, vai fomentar em mim uma sensação de rejeição muito grande, de estar sendo trocada. Olha, eu sei. Mas ainda assim, o preço de suportar essa sensação, ela vai ser um mal menor comparado ao que você vai digerir depois, se você deixar o corpo na frente desse carro descendo ladeira abaixo sem freio. Mas enfim, isso seria o que eu falaria, e agora a continuidade da história vai justificar para vocês o porquê que eu me posicionaria dessa forma. O fato é que, infelizmente, ela não chegou até mim nesse momento da história. Nesse momento da história, o cara, né, treslocou na outra direção, querendo separar. Mas como não é uma coisa simples, tem que se ver casa, né? Tem que se ver modos, então ele ficava aqui e acolá, aqui e acolá. E ela resolveu bancar essa reconquista e esse trazer ele de volta. E aí ela... Então toda vez que ele volta, mesmo ele passando o final de semana fora, mesmo ele passando uma noite fora, ela sabia onde ele estava. Mas ela se arrumava toda, ficava cheirosa, preparava a janta, tratava ele com toda cordialidade, de maneira gentil, tentando expelir toda a sua feminilidade, né? E ela ia tentando fazer da maneira como era possível. Enfim, psicologicamente falando, aquela paixão, da maneira abrupta como veio, foi embora, o que era previsível, a famosa chuva de verão, diga-se de passagem, tá aqui caindo o mundo aqui na minha área, né? Mas a famosa chuva de verão, né, veio e passou no sujeito. E aí no que passou, aquele feitiço sai dos olhos do sujeito e ele... Fiz M, vou voltar para casa. Aí voltou para casa e a esposa, né, em toda aquela abordagem, né, simpática, amável, bem feminilizada, né, e tudo mais, ele, poxa, você é a mulher da minha vida, obrigado por você ter suportado tudo isso, eu fiz toda uma loucura e tudo. Enfim, resumo da prosa. No final das contas, poderíamos dizer até que essa senhora com quem eu lidei, ela venceu, não é verdade?
Ela venceu. Olha que maravilha. O cara voltou. Ela reconquistou o marido dela. A amante não teve o poder de tirá-lo dela. Mas aí, meus amigos, é que entra uma situação que quem trabalha com a alma humana vai me entender com muita facilidade, que é aquilo que eu chamo do efeito rebote da alma. Você quer entender essa dinâmica na nossa alma? Você já esteve na direção de um carro e de repente rola um acidente, ou independente de alguma outra situação conflitante, você está no meio de um assalto e você gerencia aquela situação com uma calma, com uma frieza, com um equilíbrio curioso e extraordinário. Mas assim que a situação passa, assim que tudo se acalma e as situações aliviam, imediatamente a sua perna começa a tremer, começa tudo a balançar, você começa a descompensar, alguns não poucas vezes começam a chorar. O que é isso daí? Isso daí é o efeito rebote do sistema neurofisiológico. Porque você pensa que não, mas para te deixar tranquilo, frio, cauteloso, irracional, naquele momento intenso e caótico, teve que ser injetado muita adrenalina dentro de você. Isso é um recurso defensivo do cérebro. Ele ativa isso, entende? Mas depois que o momento passa e o cérebro desativa, vamos dizer, esse modo defesa, aí tudo começa a descompensar, né? Tem gente que tem vertigem, quase desmaia porque a pressão foi muito grande. Na alma acontece a mesma coisa. No caso dessa mulher da história aqui que eu estou contando, ela fez um teste de apneia com várias reações de rejeição, de raiva, de ódio, sabe? Ela não revidou, ela segurou, ela ia engolindo, ela via o cara chegando com o cheiro da outra, com a marca da outra, e ela sorria, e ela quase que esquizofrenicamente ia lá e preparava uma janta para ele. Ou seja, numa relação de causa e efeito completamente abusiva e desproporcional àquilo que a alma naturalmente consegue oferecer. Final das contas, quando tudo se resolveu, o cara finalmente voltou e as coisas retornaram ao panorama anterior, que era tudo o que ela gostaria, a alma veio com aquele boleto do débito, saca? Já foi naquele restaurante assim que você vai pedindo as coisas, tudo tão acessível, gostoso, os garçons simpáticos, acolhedores e tudo, e pá, e daqui a pouco, quando vem o final, meu Deus, até o palito de dente que você pediu está precificado ali na comanda, né? E é assim que a alma vem. A alma vem cobrando tim-tim por tim-tim. E aí deflagrou-se esse ódio nela. Um ódio. Começou a vir um desgosto. E aí ela dizendo, mas Felipe, agora era justamente o momento em que eu deveria estar feliz, porque a família voltou, a gente reconquistou, a gente está casado novamente, o pior passou, mas agora eu sinto uma repulsa por esse homem. Falei assim, olha querida, você passou muito tempo debaixo d'água. Você pegou a sua alma assim, ó, e você enfiou lá para debaixo d'água. E você só largou depois que as circunstâncias mudaram. Agora tem muita coisa aí reprimida, atochada, entulhada, que vai ter que vir para fora. Sinceramente, eu não sei qual o produto final disso daí.
Mas você e seu marido terão que dialogar muito, porque o modo como você conduziu deixou a sua alma retalhada, ferida demais. E agora que está tudo bem, é a hora que ela está querendo cobrar o débito. Não sei se você vai voltar a sentir por esse rapaz o mesmo carinho e a mesma admiração que antes. Pode ser que a relação possa prosseguir, porque não é porque não dê para voltar a ser como era antes que não dá para ser melhor. Mas entre ser o que era antes e ser melhor, uma coisa é fato, vai ser diferente. Diferente do que aquilo que um dia já foi. E isso só o tempo vai poder dizer pra gente se de fato vocês vão reconstruir esse entrosamento. Por isso que nessas horas o mal menor da maneira como eu avalio é: sai da frente da loucura. Não vira muro de anteparo para absorver o impacto de locomotiva desgovernada descendo ladeira abaixo. Não é isso. Não pague de herói, não pague de heroína, porque naquilo em que você acha que você está salvando a sua relação, você está moldando a sua alma num panorama altamente asfixiante, cujas consequências vão ser danosas para todos, para você, para ele, para todos. E a emenda fica pior do que o soneto. E aí, voltando aqui para a questão da amiga que nós estamos conversando, procure ver, querida, também se essa culpa que você diz sentir não tem a ver com essa crença que você internalizou de uma idealização de mulher que perfaz muito mais aquilo que os outros gostariam que você fosse do que aquilo que de fato você seja. Porque eu particularmente aprendi no meu caminho, minha querida, que a gente não precisa ser nada para ninguém, além daquilo que Deus sabe que nós somos. Repete comigo. Eu não preciso ser nada para ninguém, além daquilo que Deus sabe que eu sou. É isso. E a linha limite de onde se torna plausível a nossa caminhada com o outro é que isso não signifique a minha própria morte, porque não foi para isso que nós fomos chamados. Não é nisso que consiste a nossa vocação. E relação é uma coisa que não se resolve unilateralmente. Ela só se resolve a dois. E se assim não for, não tem nada resolvido. Portanto, minha amiga, o melhor que eu posso te dizer é que nesse cenário, principalmente tão caracterizado por múltiplas repetições, isso diz respeito a um vício muito comum que eu encontro em relacionamentos tóxicos, onde as loucuras de um ficam tremendamente associadas à tolerância do outro. E cada qual dá ensejo para que o ciclo se perpetue interminavelmente. Sendo assim, naquilo em que você acha que, nesse caso, a sua tolerância e a sua permanência são posturas na direção de salvar a relação, eu diria para você, minha amiga, que em boa parte dos casos, a tolerância e a continuidade são justamente os combustíveis do cenário tóxico em que você se encontra. Porque de tanto falar e nunca fazer, você já não é nem levada a sério. De sempre ameaçar e nunca concretizar, terminar, você já não é levado em consideração.
Ah não, Felipe, mas quando ele chora, quando ele pede desculpa, quando ele vem se desculpar, nossa, ele chora, ele se desfaz em lágrimas, mas até isso faz parte do script, sabe?